cumprimentar a mesa em nome do vereador Jurandir, mais presentes aqui, em nome da companheira amiga Rosmari. Soltando aqui, eu acho, viu, senhor presidente? Os parafusos para fora aqui, para dar uma observada aqui na tribuna. De fato, estivemos na última terça-feira fazendo a visita no Hospital de Campanha do município de Onápolis. E lá, como já havia dito aqui, e já era notório pelas denúncias que os vereadores estavam recebendo nesta casa, que existiam problemas lá. Existem problemas pequenos, que são fáceis de ser sanados, mas realmente existem, senhor presidente, problemas que são de grande importância, e como até colocado pelo vereador Jurandir Leite, que de fato o hospital não podia nem estar aberto, funcionando naquela condição, como ele citou o caso do gerador. Porque Deus o livre guarde faltar energia por muitas horas, e os equipamentos eles têm as baterias internas, mas ele não suporta ficar 5, 6, 8, 10, 12, 24, 36 horas sem energia no hospital. Digo os aparelhos, porque a parte elétrica do hospital vai ficar no escuro, vai ter que usar na UTI vela para funcionar para os médicos e os colaboradores do hospital poderem fazer os procedimentos necessários. Ou uma lanterna, se for à noite, né? Usar isso aí lá. Então, o relatório não é um relatório simples. Eu, como relator da comissão, disse aos colegas que provavelmente na próxima quinta-feira nós já vamos apresentá-lo e entregar em tribuna. E lá detectamos, não são os 20 leitos de clínica médica, não existiam os 20 leitos de clínica médica, e também não existiam os 20 leitos de UTI. O que existia lá até o domingo passado, eram 8 leitos de UTI e 10 leitos de clínica médica que eles estavam alocados no mesmo setor, no primeiro pavimento do Hospital das Clínicas. Com aquele nosso pronunciamento da quinta-feira, eles no domingo desceram e abriram os 20 leitos de clínica médica embaixo, e lá em cima, mesmo que eles queiram que abram os 20 leitos de UTI, não tem como, porque dos 20 aparelhos de ventilação mecânica que vieram, só tem 12 funcionando. Os outros 8 já vieram com defeito. E o Estado ainda não fez a troca e nem a manutenção desses equipamentos. A rede de oxigênio, como havia dito, que haveria manutenção, inclusive antes da abertura, ela não foi efetuada. A rede não comporta os 20 leitos, as 20 máquinas funcionando, então o ideal seriam 6, eles estão indo para 8, e alguns outros, no caso do dia que nós chegamos lá, que eram 10 pacientes com coronavírus, sendo que tinham 7, 8 entubados, uma parte de uma paciente que inclusive a gente detectou no momento lá que ela estava usando o aparelho de ventilação no cilindro de oxigênio, porque teve que desligar porque chegou outro paciente e a rede não comportava. Então, realmente, são coisas que não deveriam estar acontecendo, está trazendo risco iminente para a vida daqueles pacientes que lá estão internados, porque também detectamos que os torpedos, que são cilindros de oxigênio, já estão sendo trocados a cada 3, 4 horas, então tem uma pessoa lá que eles têm que deixar de prontidão para emergência, até porque esse 3, 4 horas é variável, porque depende da quantidade, o volume de oxigênio que está sendo colocado para cada leito, para cada paciente. Então, são coisas que a empresa justifica de que o Estado disse que tudo isso seria entregue e o checklist que lá foi passado de que isso tudo estava ok. Como eles assinaram o contrato no dia 13, e dia 13 iniciaram as atividades, chegando lá que começaram a constatar essas deficiências lá no hospital de campanha do município de Onápolis. Dizer que o hospital não está funcionando, isso aí eu estaria sendo injusto, até com a equipe que lá está trabalhando, porque lá nós percebemos que, de fato, os funcionários eles estão empenhados e como se parente deles fossem cada paciente daquele, que nós percebemos o carinho, a atenção, a responsabilidade e o respeito que cada profissional dentro do hospital de campanha está tendo com aqueles pacientes. E vimos realmente que muitos que estão ali, aliás, sua grande maioria, se ali não estivesse, provavelmente não teria leito para todos eles e hoje eles não estariam vivos ainda por conta daquele suporte que lá está havendo. Então, o que nós vamos questionar no relatório, senhor presidente, é que o contrato que foi feito em cima de 40 leitos, sendo 1.200
diárias, 600 de UTI, 600 de clínica médica, ele não pode ser pago, inclusive ele encerra hoje, porque dia 13 do mês passado, hoje são 13, então fecha-se as diárias hoje no dia 13. Então, o que tem que se pagar lá são 8 leitos de UTI e 10 leitos de clínica médica. É o que o Estado, através do município, deverá pagar à empresa, à Fundação Gonçalves e Sampaio. Então, outros pontos pormenores nós iremos entregar no relatório para que todos os vereadores aqui possam analisar e daí para frente as medidas serem tomadas. Como disse, existem as coisas importantes que precisam ser resolvidas de imediato. Isso aí, que fique registrado aqui, para que o município já tome as providências, principalmente com relação ao aluguel do gerador. Isso tem que ser feito de imediato. Nós já oficializamos isso para a Secretaria de Saúde, solicitando que seja feito a instalação emergencial do gerador lá, através de uma locação, que é o mais viável nesse momento. Conceda a parte ao vereador. Só para entender melhor, vereador, o que a gente votou aqui, a liberação, foi para a implantação de 20 leitos de UTI e 20 leitos de ambulatório, não é isso? Clínica médica. Clínica médica. E lá nesse contrato tinha um parágrafo que dizia que era um valor para leito em utilização e outro valor para leito não utilizado. Leitos pré-fixados, 70% pré-fixado, que se tiver paciente e uso ou não, eles irão receber dessas 600 diárias de UTI, que corresponde a 20 leitos, e 600 diárias de clínica médica, que corresponde a 20 leitos. Então, a minha pergunta é a seguinte: eles têm o direito a receber só pelos 8 leitos que realmente estão instalados e os outros não estão. O senhor quis dizer isso? Positivo. Positivo. Não é justo pagar pelo serviço que não está... Se os 20 estivessem instalados, eles teriam que receber... Nesse momento, eu não vou nem questionar, senhor presidente, a questão de ter tido ou não paciente. Uhum. O que eu estou dizendo é que não foi ofertado esse serviço. Então, lá não estavam instalados os leitos. Então, mesmo que a empresa quisesse ou tivesse paciente, não teria condições de recebê-los, porque não havia a montagem dos 20 leitos. Compreendido. Sem contar que também tivemos a informação de que, desde o início, esses 20 aparelhos de ventilação mecânica, apenas 12 estão funcionando. Ficou dúbia a informação se esses 12, porque a equipe da Fundação Gonçalves Sampaio, FGS, teriam feito alguma manutenção preventiva, por isso que havia uns 12, que poderia ser menos, ou depois da manutenção, só apenas 12 conseguiram entrar em funcionamento. Então, é isso que nós deixamos claro aqui. Vamos apresentar o relatório na próxima quinta-feira e iremos oficializar a Fundação para que ela encaminhe toda a documentação dos funcionários contratados, porque ali realmente existe uma periculosidade com relação ao serviço das pessoas que ali estão trabalhando. Elas têm outros vínculos, não só apenas naquele hospital de campanha, que é um serviço provisório de apenas 4 meses, e se elas não tiverem com as questões trabalhistas, com as suas carteiras assinadas, elas estão desamparadas e na iminência de ter que ficar em casa, inclusive sem poder receber nenhum tipo de auxílio do governo federal, do INSS, por conta de não estar realmente com a documentação em dia. Então, nós vamos oficializar lá, solicitando todos os contratos. Já temos o conhecimento de que fizeram o contrato com os médicos como pessoa jurídica, PJ. Isso não é oportuno e nem é o correto. Não existe contrato pessoa jurídica com pessoa física e abrir uma pessoa jurídica para fazer esse contrato. A gente sabe, o advogado aqui, o colega J. Batista, sabe que isso é uma forma de burlar a lei, só que o Ministério do Trabalho isso aí já está decidido, definido, que não se tem nenhuma legitimidade. Inclusive, nós vimos aqui nos hospitais administrados do governo estadual, por terceirizados, a exemplo do Luiz Eduardo, em Porto Seguro, que todos os médicos que saíram, depois entraram com processo de ações trabalhistas, e foi deferido o pedido de todos os trabalhadores de lá, e aqui se instala desta mesma maneira. E nós não iremos aceitar, porque um médico desse, se ele pegar e ficar contaminado, quem vai arcar com as despesas dele durante os 15 dias, ou 14, ou 21, que seja de afastamento? Se é um contrato, não está amparado pela CLT, ele não está tendo os depósitos, as verbas recolhidas, não tem nada disso. Então, nós iremos oficializar a empresa.
Quero deixar claro que a pessoa responsável lá nos recebeu de forma muito solícita e tudo que foi solicitado e a vistoria ela foi feita pelo completo, 100%, nenhum obstáculo naquele momento foi ocasionado. E não faltaram com a verdade, inclusive sendo clara, dizendo que a fundação não tem nada a ver com a questão do município das coisas que eles entregaram e que nada ali seria encoberto a favor do município, como de fato foi feito. Alegou a empresa de que o contrato, a verba deveria ser repassada de imediato com a assinatura do contrato. Isso também não foi feito. Então, eles estão, em tese, sem receber. Eu não vou afirmar aqui, como disse a ela, que eu vou avaliar essas cláusulas do contrato, que eu não tinha em memória e lembrança naquele momento, se era daquela maneira. E que também caminharia no ofício, colocando parecer com relação a isso. Então, isso foi o que nós encontramos lá. Então, precisa ser corrigido de imediato essas situações lá, porque realmente os pacientes que estão lá estão em iminente risco de morte pela questão de uma falta de energia ou até um problema maior no transformador, ou seja lá, no fornecimento de energia daquela instituição. No mais, de fato, o serviço ele tem funcionado na sua capacidade de 50% do que disse que seria ofertado. Então fica aqui o meu breve relato e vou oficializar em documento para que todos vocês tenham acesso a isso. Muito obrigado, bom dia.